Ninguém lucra com o mal. Maurício de Castro pelo Espírito Hermes. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Final. Conformei-me e, com isso, ajudei o Anselmo a se conformar também. Os filhos morreram sem estar bem com ele. Foram para o outro mundo sem o perdão do pai. Devem ter sofrido muito. Eu acredito que a vida continua. Minha família é descendente de bruxas, mas bruxas do bem. Mulheres que descobriram as forças ocultas da natureza e as utilizavam em vários rituais para a saúde, a prosperidade e a paz entre os povos. Nossa, Marisa, você não parece uma bruxa. Elas sorriram. Marisa continuou. Eu praticava também, mas casei-me com um homem cético, que me proibiu e eu parei. Tanto que nem ensinei nada às minhas duas filhas sobre o assunto. Mesmo assim, Vanessa e Ingrid parecem mulheres fortes, independentes, você as educou bem. Fiz o que pude. O pai delas me deixou logo que a Ingrid nasceu. Fui mãe e pai dela. Ambas deram sorte, encontraram homens bons, sinceros e que as amam. Estou feliz por elas. Você ainda é jovem e muito bonita, não pensa em se casar outra vez. Marisa olhou fixamente para Dona Lúcia, ao responder, não sinto necessidade. Sou muito feliz como estou. Morando aqui, ajudando a criar minhas netinhas, trabalhando com costura como gosto, viajando para onde quero. Sinto-me completa. A sociedade fica querendo empurrar homem para a gente, como se essa fosse a única forma de ser feliz. Dona Lúcia corou. Não falei por mal, é que acho que a gente só se completa mesmo com outra pessoa. Eu mesma, se ficar viúva, não sei como farei. Sei que não falou por mal, e até acredito que é ótimo ter alguém, mas cada coisa na sua hora e na sua forma. Acho que meu momento agora é o de ficar sozinha. As duas sorriram e foram tentar, mais uma vez, ajudar Ernesto. Capítulo 30. O psicopata. Ingrid começou a se desesperar, pois estava ouvindo passos que certamente seriam dos homens que a violentaram. Se aquela situação continuasse, ela acabaria por enlouquecer, pois seu estado mental havia chegado ao limite do equilíbrio. Os passos se aproximaram da porta, e logo os mesmos homens asquerosos estavam à sua frente. Dessa vez nada falaram, já foram amarrando-a, tirando a roupa dela e as deles também. Quando iam começar, Ingrid, mesmo desesperada, viu outro homem com o rosto coberto por um capuz e luvas nas mãos entrar no pequeno quarto e, ao flagrar a cena, sacou de um revólver e atirou nos dois, que caíram mortos. Ela percebeu ser o patrão, que, sentindo-se traído por seus comparsas, vingara-se com a morte. O homem misterioso trancou a porta, deixou os dois corpos jorrando sangue no chão e saiu, não sem antes desamarrar Ingrid. Olhando aqueles dois cadáveres estendidos à sua frente, ela teve náuseas. Nunca imaginou passar por uma situação como aquela. Agora tinha certeza de que estava mesmo nas mãos de um perigoso psicopata, que por certo não a deixaria viva. Mesmo com todo o desespero, conseguiu orar pedindo a Deus auxílio para que, pelo menos, pudesse ver Ernesto e as filhas antes de morrer. Nessa hora, sem que percebesse, o espírito de Mariana dizia ao seu ouvido, fique calma, Deus está à frente de tudo e logo sua situação será resolvida, tenha fé. Ela sentiu uma calma inexplicável, sentou no fino colchão e procurou não olhar os homens caídos à sua frente. O homem encapuzado, responsável por tudo o que estava acontecendo, saiu do porão onde Ingrid estava, tirou as luvas, o capuz e passou por uma grande sala mal conservada. Era uma casa antiga e grande, cheia de quartos, circundada por um jardim maltratado, cujo mato passava de 1 metro. O homem passou por uma trilha sem observar a beleza da lua, que iluminava a paisagem da terra. Abriu o portão, fechou-o com cuidado e andou alguns passos, quando percebeu que as luzes de vários carros se acenderam e que estava cercado por policiais. Naquela hora, arrependeu-se de ter deixado a arma na casa, tentou correr, mas ouviu a voz do delegado. Senhor Diego, renda-se. Está preso. Diego sentiu que chegara ao fim. Sem arma, ainda tentou lutar com os policiais, mas eles eram muitos e o imobilizaram.
Uma lanterna iluminou bem seu rosto e ele pôde ver Vanessa e Ernesto, que o olhavam com muito ódio. Não disse nada, estava perdido. Os policiais entraram na casa, arrombaram as portas até que chegaram ao porão. Ernesto os acompanhou. Ao encontrar a esposa, abraçou-a e ambos choraram de emoção. Ingrid contou tudo o que acontecera e foi levada ao hospital, devido ao seu estado debilitado, enquanto todos os outros foram para a delegacia. Houve tumulto, pois Vanessa e Ernesto insistiam em ouvir todo o depoimento de Diego. O delegado Arthur começou a interrogá-lo. O senhor não pode negar, é evidente que foi o mentor disso tudo. Para facilitar as coisas, diga tudo, desde o começo, como e por que fez isso. Vanessa, com os olhos inchados de tanto chorar, não se conteve. Eu só quero entender o motivo. Nós éramos fezes, temos 2 FDHs lindos. Como nunca percebi o monstro que você é. O delegado interveio. Calma, senhora, deixe seu marido falar. Ela obedeceu e Diego começou. Sou inocente. Estava naquela casa tentando negociar com os sequestradores de Ingrid. O que nos diz dessa ligação? Um gravador foi ligado e ouviu-se a voz clara de Diego dizendo: cuidem bem de Ingrid, não vou usá-la mais, amanhã a libertarei. Sim, senhor Diego, tudo como o combinado. E o resto do pagamento? Amanhã à noite irei até aí e acertaremos tudo. Diego ficou vermelho. Como poderiam ter gravado aquilo? Está surpreso? Pois nós, da polícia, já não nos surpreendemos com nada. Antes do seu depoimento, peço a Vanessa que nos conte como conseguimos esta gravação. Está em condições? Limpando os olhos, ela respondeu. Sim, farei tudo o que for preciso para ver esse monstro atrás das grades. Há poucas semanas, comecei a desconfiar do comportamento do Diego. Notei que mentia para não dizendo estar no hospital, quando, na verdade, não estava. Em casa temos um porta-chaves e percebi que as da casa de uma tia falecida dele haviam desaparecido. Era uma casa antiga na Penha, que ela deixou para o sobrinho, mas nós nunca quisemos ir morar lá, vivia abandonada, Diego não mandava cuidar. Pensei que ele pudesse estar me traindo. Então, um dia, sem dizer nada a ninguém, resolvi segui-lo e vi quando entrou na casa. Nada pude fazer a não ser esperar que a suposta amante chegasse ou ele saísse com alguém, mas isso não aconteceu. Algumas vezes ele saía sozinho, outras com 2 homens que eu não conhecia. Horrorizei-me ao imaginar que ele estivesse mantendo relações homossexuais, contudo fiquei calada observando. Um dia, percebi que ele atendeu um telefonema e falava baixinho. Escondi-me num canto e, com muito esforço, consegui escutar parte da conversa. Já não disse para não ligarem para cá. O que? Ingrid desmaiou? Mantenham-na presa, como sempre, e quando acordar obriguem-na a comer. Logo a libertarei. E jamais liguem novamente para cá. Se quiser me comunicar com vocês, usarei o orelhão de sempre. Sei que ninguém jamais desconfiará de mim, mas não é bom arriscar. Se algo der errado, vocês também estão em cana. Quase desmaiei ao constatar que meu marido era o responsável pelo sequestro de minha irmã. Parecia que estava sonhando e que, a qualquer instante, iria despertar. Felizmente, Diego não me viu dentro de casa e achou que eu tivesse ido às compras. Logo depois saiu, abraçada com Marquinhos, chorei muito. Em minha mente só vinha uma pergunta: por quê? O que levou Diego a um ato como aquele? Minha vida havia acabado naquele momento. Contudo, outra vida estava em jogo e era a de minha irmã, mas eu não poderia provar nada. Assim que ele regressou, pedi que ficasse com as crianças e vim aqui relatar tudo o que tinha escutado. O delegado pediu calma, pois, se invadissem a casa, Ingrid correria risco de morte, deveriam agir com cautela e obter uma prova concreta. A polícia o seguiu e grampeou o orelhão do qual ele fazia as ligações. Assim obtivemos esta prova. Vanessa começou a esmurrar o marido e a gritar. Por quê? Por quê? Alguns policiais asseguraram e pediram calma. Ernesto, a um canto, olhava sinistramente para Diego. Se pudesse voltar aos seus rituais de magia, fariam para ele morrer.
Foi então que o rosto de Diego começou a se transformar. Do vermelho intenso, foi ficando pálido e com expressões de riso. Ele começou a rir, chegando mesmo a gargalhar. Tolos, idiotas, imbecis, você, Vanessa, é a maior das imbecis. Fui eu sim, sequestrei Ingrid, usei-a sexualmente até quando quis, ou melhor, até quando ela engravidou. Ao ouvir aquilo, Ernesto empalideceu. Foi preciso muita força dos policiais para que ele não matasse Diego ali mesmo. O delegado interveio. Vou tomar o depoimento do senhor Diego. Peço que se retirem. Vanessa e Ernesto imploraram para ficar, pois queriam e tinham o direito de saber o que motivou Diego, um homem equilibrado, bom pai e marido, a fazer uma coisa daquelas. O delegado, percebendo a situação dos dois, concedeu permissão. Então Diego começou a narrar. Ingrid foi a grande culpada de tudo. Um dia, quando entrei no meu quarto, encontrei-a seminua debaixo dos lençóis. Fiquei surpreso, mas minha cunhada revelou estar apaixonada por mim. Foi provocante e quase me levou ao delírio naquele momento. No entanto, dei uma de moralista e a mandei embora. Ela insistiu e percebi que estava disposta a destruir a família da irmã para ficar comigo. Nos dias que se passaram, procurei evitá-la e não dar mais importância ao ocorrido, mas, com o tempo, passei a sentir um desejo louco de tê-la em meus braços. Tentei lutar contra esse impulso, mas ele foi ficando mais forte que eu e passou a ser uma obsessão. Quando ela revelou estar apaixonada e querendo se casar com outro, fiz um esforço enorme para não mandar às favas minha vida, meu casamento e tudo o mais para ficar com ela. Tinha desejo, mas não tinha coragem. Pensando bem, não queria abandonar minha mulher, só queria tê-la como amante. Tive de disfarçar ao máximo o ciúme ao vê-la se casar com Ernesto e ainda ter de participar da vida dos dois. Foi daí que surgiu o plano do sequestro. Armei tudo meticulosamente. Iria realizar meu desejo sexual e, quando me saciasse, entregaria Ingrid para o maridinho sem que ninguém soubesse quem, na verdade, fora o autor de tudo. Contudo, quanto mais a possuía, mais meu desejo aumentava, era uma chama que parecia me queimar por dentro. Quando descobri que ela estava grávida, percebi que era hora de parar e libertá-la. Ele fez uma pausa e prosseguiu, olhando para Vanessa: você foi tão idiota que não percebeu nada. Sua irmã é uma traidora, se pudesse teria destruído sua vida. Quando cheguei a casa, os meus ajudantes estavam tentando abusar de Ingrid. Louco de ciúme, matei-os sem piedade. Naquela hora, percebi que estava perdidamente apaixonado por ela. Se não poderia ser minha, não seria de mais ninguém. Eu a usaria outras vezes até chegar a hora de pôr fim à sua vida. Todos ficaram surpresos demais para comentar alguma coisa. Estavam na frente de um doente mental. O escrivão registrou tudo e Diego foi levado para a cela. O delegado pediria sua transferência imediata para um presídio onde aguardaria julgamento. Naquela noite ninguém conseguiu dormir. A decepção foi grande para todos. Diego nunca se mostrara um desequilibrado, ninguém conseguia se conformar. Ernesto foi ao hospital onde Ingrid estava internada e lá ficou sabendo que ela havia abortado espontaneamente a criança. Isso o aliviou bastante, pois ele jamais criaria o filho de um monstro como Diego e faria a mulher abortá-lo de qualquer maneira. Ingrid ainda permaneceu alguns dias no hospital, fez diversos exames e só depois regressou para casa. Felizmente, o pesadelo havia passado, mas deixaria marcas em todos para sempre. Capítulo 31. A importância da fé. Vanessa estava muito triste naquele fim de tarde. Desde o dia em que Diego foi detido, ela se mudou com os filhos para a casa da irmã, pediu licença do trabalho e passava a maior parte do dia ruminando os últimos e trágicos fatos de sua vida. Seu marido, após exames médicos, foi dado como psicopata frio de ânimo e, desde então, permanecia em um manicômio judiciário. Como ela nunca percebera que convivia com um doente mental? Fez esta pergunta ao psiquiatra que cuidara do caso e ele respondeu: os psicopatas são pessoas completamente sociáveis e podem levar uma vida normal durante muito tempo, até que algum fato concorra para desencadear o transtorno.
No caso do seu marido, a doença estava em germem até o dia em que sua irmã a despertou. Foi um ato impensado, procure perdoá-la. Além do mais, a psicopatia é uma moléstia mental congênita e qualquer dia seu marido acabaria por desenvolvê-la. Vanessa entendia um pouco de psiquiatria e sabia que o médico falava a verdade, por isso não culpou a irmã. Sabia que Ingrid amava Ernesto e que o que ocorrera com Diego foi um fato movido por impulso. Todavia, mesmo sabendo do estado em que ele se encontrava, ela não deixara de amá-lo. Sabia que os psicopatas não tinham cura, e ela, que possuía uma vida tranquila e feliz, de repente viu tudo desmoronar. Estava chorando quando viu mãe Margara entrar. Ela vinha ajudando Ingrid no tratamento psicológico que estava fazendo. Sua irmã ficara muito traumatizada por tudo o que vivenciara e, além de um psicólogo, estava sempre conversando com a simpática senhora. Vanessa levantou-se do sofá e foi abraçá-la. Percebi que estava chorando. As lágrimas costumam lavar a alma, mas em demasia são prejudiciais, mostram que não estamos aceitando os desígnios da vida. Vanessa prorrompeu em pranto. Vamos sentar, fique calma e pense em Jesus. Feche os olhos e faça uma prece. Ela obedeceu e, quando se sentiu mais calma, agradeceu. A senhora veio ajudar Ingrid e acabou ajudando-me também. Tem horas que sinto que não vou aguentar. Você precisa ser forte. Há duas crianças que necessitam do seu apoio, da sua alegria e da sua segurança para crescer bem e com saúde. Ela fez uma expressão triste. É muito difícil ser forte numa situação como essa, parece que uma parte de mim morreu. Saber que meu marido é portador de uma doença incurável e que, apesar de tudo, continuo amando-o como sempre, sem poder estar ao seu lado, é desolador. Não acredito que a doença de seu marido seja incurável. Você sabia que não existe doença incurável? Como não? É o que diz a psiquiatria. Os psicopatas não têm cura. A medicina é uma ciência que tem ajudado muito o homem, tem evoluído, mas, infelizmente, ainda não atentou para a realidade do espírito, para a imortalidade da alma. Por isso, frequentemente se engana e comete muitos erros. Aprendi com os espíritos que temos uma força mental muito grande, que, aliada às forças astrais, pode curar qualquer doença. Os transtornos mentais são geralmente de difícil tratamento, porque seus portadores são resistentes em mudar o comportamento, além de serem, em grande parte, envolvidos por espíritos obsessores. Mas não há um doente mental, por pior que seja, que não tenha sua hora de lucidez, e é nesse instante que pode trabalhar na própria cura. Creia, seu marido poderá ser curado e você ainda pode ser feliz. Como acreditar nisso quando todos dizem o contrário? O mundo anda sofrendo da pior doença que existe, o pessimismo. É ele que atrai o sofrimento existente em nosso planeta. Você tem a chance de acreditar e lutar pela cura dele ou optar pelo mal, se entregando e deixando as coisas como estão. Vanessa sentiu um calor gostoso invadir seu peito. Então posso lutar pela cura do Diego? Pode e deve. Primeiro, precisa ligar-se com as dimensões de luz por meio da prece. Depois, todas as noites deve visualizá-lo bem e com equilíbrio mental. Essas técnicas criam energias que o alcançarão, trabalhando em sua recuperação. Para Deus nada é impossível. Os homens, sim, é que acham que não têm capacidade para conseguir a felicidade. Lutam sozinhos, não fazem de Deus seu aliado. Se assim o fizessem, nada lhes seria impossível. A senhora diz coisas interessantes, mas será que na prática funcionam? Tenho certeza de que sim, e você poderá testar e comprovar. Pode demorar para que seu marido se recupere, mas nunca duvide de que isso possa acontecer. Todos nós corremos o risco de adoecer, visto que temos atitudes que desequilibram nosso espírito e nos fazem mal. No entanto, se Deus dá o mal, dá também o remédio. Os distúrbios mentais são demorados porque a criatura precisa ir fundo em seu mundo interior, rever uma série de crenças negativas e mudá-las, para novamente encontrar o equilíbrio. Mas todos podem se curar. Os médicos dizem que os psicopatas nascem sem a parte do cérebro responsável pelo juízo do que é certo ou errado. Como curar uma pessoa assim? Os médicos ignoram que quem modela o corpo físico é o perispírito.
Se Diego conseguir introduzir um pouco de positivismo em sua alma, ajudado pelos próprios espíritos, essa parte do cérebro poderá ser recuperada. Daí dirão que é um milagre. Vanessa ainda duvidava. Será mesmo que isso é possível? Tudo é possível nesta vida, a natureza tem leis que ignoramos e que podem reconduzir qualquer corpo ao seu estado natural de saúde. Ore, acredite, tenha fé e toda a sua vida se modificará. Tenho medo de que ele não se recupere e que eu o continue amando mesmo assim. Tento tirar esse sentimento de meu coração, mas não consigo. Não precisamos deixar de amar as pessoas apenas porque elas não estão do nosso lado ou porque não nos correspondem. O amor verdadeiro simplesmente existe. Embora a presença da pessoa amada seja desejável, sua ausência não impede que o sentimento continue fluindo e causando bem-estar a quem o sente. Vanessa abraçou mãe Margara, que pediu licença e foi para o quarto de Ingrid. Aquele fim de tarde, que parecia um pesadelo, transformou-se em um momento de esperança e tranquilidade. Intimamente Vanessa orou em agradecimento a Deus. Mãe Margara entrou no quarto e encontrou Ingrid distraída, brincando com as filhas. Ao vê-la chegar, pediu a Fátima que levasse as crianças para baixo, pois queria estar a sós com a nova amiga, que tanto a estava auxiliando. Que bom que veio, sinto-me bem com sua presença. Outro dia falei a Ernesto que tenho melhorado mais com as conversas que tenho com a senhora do que com o psicólogo. Mãe Margara sorriu, mostrando os dentes bonitos e brancos. Também gosto muito de conversar com você, é inteligente e aprende tudo com facilidade. Ingrid fez um ar sério e disse: Hoje eu gostaria de ter outro assunto com a senhora. Até aqui tenho aprendido a me desligar dos pensamentos traumatizantes e a me ligar com as boas energias, mas há uma questão que tem me inquietado e chegou a hora de perguntar. Se poderei responder não sei, mas vamos tentar, disse a interlocutora, rindo amavelmente. Ingrid respirou fundo e começou. Sei que vocês que lidam com espíritos têm respostas para muitos dos nossos problemas. O que mais desejo saber é por que tive de passar por uma experiência tão dura. A senhora acha que fui má na outra vida e por isso tive de sofrer. Minha filha, o passado pouco ou nada interfere em nossa vida quando o assunto é sofrimento. Sofremos mesmo é pela vida presente. Seja sincera comigo, você se culpava por ter tentado destruir a vida de sua irmã. Os olhos de Ingrid se encheram de lágrimas. Sim, muito. Depois que percebi a loucura que cometi, fiquei muito envergonhada perante Diego e Vanessa. Mas só me arrependi mesmo, depois que me apaixonei por Ernesto. Esse arrependimento, aos poucos, foi se transformando em uma culpa muito grande. Ficava imaginando, se Diego tivesse cedido às minhas investidas, como hoje estariam Vanessa e os filhos pequenos. Sentia alívio quando ele falava comigo e se mostrava amável, como se houvesse me perdoado. Mas eu mesma não havia me dado o perdão. Quanto mais Diego me tratava bem, mas eu me sentia mal, envergonhada e pensava que tinha agido como uma prostituta. Então está explicada a causa do que lhe aconteceu. A culpa e o remorso atraíram tudo o que você vivenciou. Como? Só uma culpa é capaz de fazer tudo isso. Não devemos nos arrepender. Não foi isso que quis dizer. Arrependimento sincero, desejo de mudar, de reparar com amor e inteligência nada tem a ver com a culpa ou o remorso. Quem se arrepende de verdade não se culpa, sabe que fez o melhor que pôde no momento e vai consertar seu desacerto com inteligência, sem sofrimento. A culpa nos faz mal e nos impinge castigos desnecessários, que nada tem a ver com Deus, que é soberano e jamais pune. Ingrid percebeu que ela tinha razão. Gostaria que a senhora me levasse a seu terreiro. Quero conhecer mais essa filosofia que tanta sabedoria lhe dá. Você será muito bem-vinda lá, mas fui informada que tanto seu caminho quanto o de Ernesto é o espiritismo. Duvido. Ele nem aceita que se fale que um dia foi espírita. As coisas mudam e o tempo transforma as pessoas. Ernesto, um dia, voltará ao aprisco do pai e você irá junto com ele, ambos escolheram isso antes de nascer. Mesmo assim, quero conhecer melhor seu trabalho. Minha mãe também era um bandista praticante, mas acabou abandonando. Conheço a história de sua mãe,
Talvez o caminho dela também seja a doutrina espírita, mas quanto menos procurarmos rótulos, melhor. Se fizermos as contas, a religião fez muito mais mal do que bem à humanidade. Em nome dela matam, roubam, lavam consciências, enganam, criam-se pessoas hipócritas, rituais e exemplos de santidade que estão fora da natureza. Faço meu trabalho, mas não gosto de me intitular um bandista, sou uma pessoa espiritual e só. A forma como trabalho, como lido com os outros, não importa, o que vale mesmo é o resultado. Ingrid, a cada dia, admirava mais mãe Margara. Estava mais radiante, alegre e feliz. Decidiu que não iria mais ao psicólogo. Descobrira como tinha atraído seu sofrimento e, a partir dali, iria mudar. A noite chegou e, quando Ernesto adentrou o lar, sentiu logo o clima de harmonia. Todos na sala de estar estavam folheando revistas, lendo, vendo TV. Logo pensou, finalmente a paz parece ter voltado a reinar. Deu um beijo na esposa e subiu para tomar um banho. Enquanto a água morna deslizava sobre seu corpo, ele foi relaxando até que, sem perceber, adormeceu debaixo do chuveiro. Seu espírito foi desdobrado e logo ele percebeu Germano e mais 2 espíritos ao seu lado. Prepare-se. Não pense que o sequestro de sua mulher foi castigo de Beelzebu, aliás, ele desistiu de castigá-lo. Está sabendo do que brevemente vai lhe acontecer e já acha o suficiente, você pagará por tê-lo traído. Ernesto, a princípio atordoado, logo começou a escutar o que eles diziam e, desesperado, perguntou. Digam logo o que é. Não aguento mais essa tortura. O que pode ser pior do que eu perder mais uma vez minha família? Germano gargalhou. Você não vai perder sua família. Pelo visto, eles viverão muito. Mas há coisas bem piores do que isso e logo você saberá o que é. Ernesto encheu-se de ódio. Eu sabia que Deus iria me castigar. Se não é Beelzebu, é ele. Deve ser mesmo. Agora já vamos, perdemos tempo demais com você. Os espíritos sumiram chão adentro, e Ernesto rapidamente foi atraído pelo corpo. Não se lembrava com clareza o que tinha se passado, mas começou a sentir uma inexplicável angústia. Capítulo 32. Tempo de perdão. A morte de Arnaldo, repentina, sem que houvesse tempo para despedidas, consternou a todos. Eduardo, com sua fé na espiritualidade, conseguiu sair do desespero que tomou conta de seu ser ao ver o pai sendo cremado e logo voltou ao equilíbrio de sempre. Arlete e Lucrécia demoraram mais para se acostumar com a perda. A primeira, por sentir que havia sido uma filha relapsa, que pouco ou nada se importara com o pai. A outra, por saber que não mais veria o homem que fora seu companheiro durante 27 anos e com o qual tivera 2 filhos. Apesar de estar já conformada com a separação, ela ainda o amava muito. Naquele momento, pensou que Deus a havia conduzido ao espiritismo com o intuito de prepará-la para esse momento. Alice, a princípio, ficou inconsolável, mas já estava aprendendo muito a respeito da vida após a morte e, com a ajuda de Magali e dos amigos do centro espírita, conseguiu se reerguer. Poucos dias após o ocorrido, retirou seus pertences do apartamento e foi entregar as chaves a Eduardo. Acho que não tem mais sentido ficar lá. Além de não ter direitos, foi o lugar onde vivi até agora os melhores momentos de minha vida, sofrerei se tiver de ficar. Aqui estão as chaves. Estavam todos na mansão e Eduardo, com um molho na mão, sentiu os olhos marejar. Olhou para sua amada e fez o que seu coração mandou. Não quero estas chaves, elas pertencem a você. Vamos legalizar tudo para que aquele apartamento fique em seu nome e que você possa permanecer nele o tempo que achar conveniente ou até vendê-lo. Sinto muito, Eduardo, mas não posso aceitar. O que mais quero agora é retornar para a casa de meus pais e tocar minha vida. Eu trabalho, mas não ganho o suficiente para pagar as despesas de condomínio e as demais contas de um imóvel como aquele. Além disso, tenho motivos pessoais para não estar lá e que já mencionei. Eduardo insistiu. Mas não é justo que você saia da vida de meu pai sem ter ganhado nada. O que eu queria sempre obtive, o amor dele. Esse, para mim, foi o meu maior prêmio. O resto não tem importância.
Lucrécia, a um canto, olhava cada gesto de Alice e pôde perceber que ela estava sendo sincera. Resolveu intervir. Eduardo, deixe disso. Alice já mostrou que é íntegra, que não era a interesseira que eu imaginava. Se não quer o apartamento, é um direito dela. Alice olhou para Lucrécia e falou: Eu sinto muito, senhora, se sofreu com o meu relacionamento com seu marido. Saiba que jamais me envolveria com ele se não fosse por amor. Tenho aprendido no Espiritismo que o adultério tem um preço alto em dor e sofrimento, mas no meu caso foi por um sentimento nobre, sei que Deus me perdoará por isso. O que desejo, agora, é sinceramente pedir o seu perdão. Lucrécia deixou lágrimas grossas escaparem de seus olhos. Ambas se abraçaram. Você está perdoada. Também tenho aprendido muito sobre a vida. Creio mesmo que nem tenho do que lhe perdoar. Mas é bom saber que não guardo, há muito, nenhum ressentimento contra você. Quero que Deus abençoe sua vida e que você seja muito feliz. Arlete e Eduardo estavam emocionados com a cena. Ao fim, Eduardo se manifestou. A força do perdão é muito grande. Caso uma das duas guardasse alguma mágoa, ficaria uma situação mal resolvida, que voltaria, mais cedo ou mais tarde, para uma solução, só que de forma muito mais complicada e dolorosa. A vida não deixa nada incompleto. Quanto mais perdoamos nossos desafetos, mais nos libertamos das amarras do sofrimento. Alice disse que estava com um táxi à sua espera, mas Eduardo insistiu em levá-la em casa. O táxi foi dispensado e, já no carro, enquanto conversavam, vez por outra seus olhos se cruzavam. Alice não queria se deixar levar pelo que estava sentindo por Eduardo desde o dia em que ele se declarara, mas parecia que não estava conseguindo controlar. Foi um alívio quando desceu do carro e entrou em casa. Após desarrumar as malas e pedir à diva que arrumasse suas roupas no antigo quarto, Alice entrou no banho. Minutos depois, quando saiu, deparou-se com Carmen à sua frente. Pensei que não fosse mais sair desse banho. Você me conhece bem, mãe, sabe que meus banhos são demorados. Carmen fez ar de mofa e foi direto ao que queria conversar. Estou preocupada com você, Alice. Aliás, preocupada não, muito preocupada. Carmen mexia os olhos nervosamente, e Alice não entendia o porquê de tamanha preocupação. Observou que a cada dia sua mãe se vestia de maneira mais indecente, carregava na maquiagem, querendo parecer garotinha. Qual o motivo de sua preocupação? E você ainda pergunta? Gritou Carmen com voz estridente. Sim, disse Alice, calmamente. Não entendo por que se preocupa comigo. Voltei a trabalhar, ganho relativamente bem, estou pensando em me pós-graduar, tenho saúde. O que há de errado comigo? Como você é ingênua, acha que isso é o suficiente? Estou preocupada com sua vida afetiva. Praticamente ficou viúva de um homem casado, foi desonrada por ele, passou a desfilar com o amante por toda a São Paulo. O que pensa da vida? Que homem vai levá-la a sério depois de tudo isso? Alice não acreditava no que ouvia. Logo sua mãe pensar uma coisa como aquela. Ela não deveria estar em seu juízo normal. Não estou me importando com o que pensam de mim. Arnaldo foi o único homem a quem amei de verdade e, por ora, nem cogito a possibilidade de me relacionar com outra pessoa. Vou me dedicar aos estudos e ao trabalho. O dia em que o amor aparecer será bem-vindo. Carmen soltou uma gargalhada. E quem vai querer uma mulher que já foi caso de homem casado? Estou preocupada porque temo que termine sozinha. Uma moça que faz o que você fez nunca mais é levada a sério por um homem. Bem que eu tentei avisá-la quando tudo começou, mas você nem quis ouvir. Alice irritou-se. Quem era Carmen para falar aquilo? A senhora não me avisou coisa alguma, e até me incentivou porque Arnaldo era engenheiro famoso e rico. Além disso, vive uma relação horrorosa com papai, paga garotos de programa para ter sexo, não é a pessoa mais indicada para me dar conselhos. Petulante, hein? Vou fingir que não me ofendeu e dizer o que realmente quero com essa conversa. Alice mandou que ela falasse logo, pois queria se vestir e estava apressada. Carmen revirou os olhos, piscou 2 vezes, e começou:
como já falei, depois que você se tornou amante de um homem casado, ninguém vai querer aproveitá-la como se deve. A não ser esses pobretões de plantão. Desde que Arnaldo morreu, o deputado Valdo Rodrigues, que é viúvo, nos procurou pedindo sua mão em casamento. E um homem velho, já perto dos 80, mas tem muito dinheiro, pode ajudar você a fazer um belo pé de meia. E claro que nós concedemos sua mão e você deverá se casar com ele em breve. Alice não aguentou e soltou uma sonora gargalhada. Só de imaginar a situação e pensar no ridículo que seria se isso acontecesse, desatou a rir. Realmente, Carmen não era uma pessoa normal, não dava nem para sentir raiva. Do que ri? A situação é séria. Marcamos para hoje um jantar especial no qual vocês ficarão noivos. Mãe, alô, estamos no século XX. A época dos senhores de engenho já passou há muito tempo. Não vou me casar com ninguém e hoje à noite tenho compromisso, não posso ficar para esse jantar ridículo. Não sei como a senhora pensou que eu iria aceitar uma situação como essa. Ora, você sempre foi chegada a um velho. Daí juntei as peças. Pense bem, a situação financeira de seu pai não é das melhores. Se continuarmos como estamos, teremos de parar de viver no padrão de luxo ao qual estamos habituados. Faça esse esforço, por seus pais. Carmen fazia umas caretas suplicantes e Alice não continha o riso. A senhora que resolva a situação. Se quiser continuar vivendo assim, cada dia fazendo sexo com um mexer diferente e que cobra caro, vá trabalhar. O senhor Valdo que vá comprar outra, não estou à venda. Agora saia, mãe, que preciso me vestir e quero ficar à vontade. Que desgosto! Então é para isso que colocamos os filhos no mundo. Foi para isso que deformei minha barriga por 9 meses, me enchi de estrias. Eu sempre soube que deveria ter tido mais filhos, você nunca foi das minhas. Agora, se quiser viver aqui, terá de ajudar nas despesas. Farei uma lista e você deverá pagar tudo o que tiver nela. Desde que não venha nenhuma conta de Michê, tudo bem. Carmen saiu do quarto gesticulando e gritando. Depois se acalmou e tentou encontrar uma boa desculpa para dar ao deputado mais tarde. Capítulo 33. O reencontro de almas. O tempo passou depressa, e a amizade de Alice e Eduardo foi se fortificando. A cada dia ele se enchia de esperanças. Tinha certeza de que um dia ela seria sua. No entanto, os dias transcorriam e, apesar de se verem sempre no centro espírita, Eduardo não tinha coragem de voltar ao assunto. Um ano depois da morte do pai, num dia em que Magali havia faltado a uma reunião doutrinária, ele a levou à confeitaria onde os três lanchavam após as palestras. Sentados um na frente do outro, após fazerem os pedidos, Eduardo comentou: "Sabia que o apartamento onde você morou com o meu pai ainda está intacto?" "Como assim? Não venderam?" "Não, eu não permiti." "Ora, por quê? Você sabe quanto eu amava meu pai, tudo dele, para mim, é sagrado. Só em saber que ele morou naquele lugar e que ali foi muito feliz é o suficiente para que eu não o venda. Há o toque de meu pai em todos os locais daquele apartamento. Quando sinto saudade dele, vou para lá e fico horas. Converso, imagino que ele está à minha frente e digo tudo o que quero dizer. Sei que, de alguma forma, sou ouvido. Às vezes sinto sua presença ao meu lado." Alice arrepiou-se. Que amor lindo! Nunca vira um filho amar um pai daquela maneira. De repente, uma ideia maluca passou por sua mente. "Estou com vontade de voltar lá. Você está com as chaves dele agora?" "Sim, sempre estou com elas. Mas, por que esta súbita vontade? Talvez saudade. Quero ver como reajo ao entrar lá mais uma vez." Eduardo resolveu que iriam logo após o lanche. Assim que terminaram, eles rumaram para o Morumbi. Alice sentiu o coração descompassar ao entrar no apartamento. Realmente Eduardo não mentira, tudo estava igualzinho como ela deixara há um ano. Foi tocando de leve os estofados, os móveis, os quadros e foi se arrepiando. Deixou que algumas lágrimas rolassem em seu rosto. Eduardo também sempre se sentia assim ao entrar ali. Foram para o bar. Nossa, até as bebidas continuam as mesmas. Meu pai adorava este vinho, vamos tomar um pouco?
Ela aqueceu e ambos começaram a beber. Algo mágico parecia estar marcando aquele momento. Talvez pela bebida, também pelo ambiente, Eduardo foi sentindo uma atração cada vez mais irresistível por Alice. Ela também, sem saber explicar o porquê, deixou-se levar, e quando percebeu já estavam se beijando. Eduardo, com a voz que a emoção tornava rouca, dizia: "Eu a amo, Alice, mais do que tudo nesta vida. Eu também sinto que o amo com todas as forças de meu coração. Mas como pode ser isso? E errado. Amar nunca será errado, e eu te amo, desejo que seja minha agora." Deixando-se levar pela emoção, Alice entregou-se completamente e foi conduzida até a cama. Tudo parecia um sonho. Eduardo foi tirando sua roupa enquanto a beijava e em pouco tempo estavam nus e entregues ao amor. Energias radiosas pairavam sobre o casal. Na sala, o espírito de Arnaldo, acompanhado de Eglantine, sorria feliz. Pensei que ela fosse resistir e que essa relação demorasse. Ainda bem que tudo aconteceu como o previsto. Eglantine sorriu. É isso mesmo. Agora que cumprimos nossa missão, deixemos os dois no ato lindo do sexo com amor. Seus espíritos volitaram e logo chegaram à colônia em que habitavam. Era noite, e Eglantine, que era a mentora de Arnaldo na presente encarnação, sentou-se com ele na grama de um lindo jardim onde começaram a observar as estrelas. Sinto a necessidade de me abrir com você. Falar tudo o que agora sei. Conheço toda a história, mas é sempre bom desabafar. Se quiser, estarei pronta para ouvi-lo. Arnaldo meneou a cabeça. Não acha chato ouvir uma história que já conhece? Não. Além de ser um desabafo para você, é uma grande lição de vida. Arnaldo, então, começou a contar. Eu era um rico fazendeiro paulista no fim do século XIX. Nessa época, era cafeicultor. Como os escravos, em sua maioria, haviam abandonado minha propriedade por conta da abolição, fiquei sem mão de obra. A colheita do ano quase foi perdida, quando começaram a chegar as primeiras levas de imigrantes italianos ao país. Eles vieram para trabalhar, fazer fortuna, e eu os contratei, assim não perdi toda a safra. No entanto, tratava-os como escravos brancos. Na fazenda moravam minha mãe, que era viúva, minha esposa e minha filha de poucos meses. Eu me chamava Rodolfo, minha mãe, Teodora, minha esposa, Maria Eduarda, e minha pequena, Henriqueta. Havia um casal de italianos que eram corajosos, organizavam motins contra mim, buscavam uma situação melhor para a vida deles no Brasil. Eles tinham uma filha na flor da juventude que se chamava Aline, por quem me apaixonei perdidamente. Eu me casei com Eduarda sem amor, apenas por arranjo entre as famílias, mas com o tempo e a convivência passei a amá-la de verdade. Eduarda era um anjo em forma de gente, espirituosa, bondosa, sempre vivia sorridente e feliz. Ajudava-me com os problemas da fazenda e foi ela quem me fez um ser humano melhor, amava e ainda a amo profundamente. No entanto, mesmo com todo o amor, não consegui conter a atração que sentia por Aline. Logo fui correspondido e passamos a nos encontrar. Os pais da moça se aproveitaram da situação e logo tiraram de mim o suficiente para poder voltar à Itália e lá realizarem o sonho de cultivar uvas e comercializar vinho. Todavia, na hora de voltar, Aline não queria me deixar e eu estava sofrendo com a futura separação. Chamei o Sr. Giuseppe e fui claro: ainda falta um pouco de dinheiro para que voltem à Itália. Prometo que darei todo o restante se deixarem Aline comigo. Ela passará a viver na casa grande e terá vida de rainha. Giuseppe não queria deixar a filha no Brasil, mas sua mulher, com olhos cobiçosos, decidiu por ele. Pode ficar com ela. Nunca foi apegada a nós mesmos. Lá deixamos outros filhos, temos família. Ela que se arranje por aqui. Assim foi resolvida a situação. Coloquei Aline na fazenda como babá e Eduarda nunca desconfiou de nada. Ambas se tornaram grandes amigas. Notava que Aline se sentia culpada pela situação, mas seu amor por mim era mais forte e ela resistia. O tempo passou e ela praticamente ajudou Eduarda a criar Henriqueta.
Naquela época, eu sentia um remorso muito grande por amar duas mulheres ao mesmo tempo, mas era amor mesmo, embora diferentes, mas amor. Entre Aline e Eduarda surgiu uma afeição fora do comum. Andavam sempre juntas e passavam horas conversando. Eduarda acreditava em histórias de almas do outro mundo e Aline também. Elas se amavam muito. Eu não tive mais filhos e, quando Eduarda já estava velha, no leito da morte, sem chances de cura, Aline contou toda a verdade e pediu-lhe perdão. Eduarda, com voz fraca, respondeu: Eu já sabia de tudo, mas meu amor por você e por meu marido foi maior e eu aceitei. Estou indo para o outro mundo e lá certamente saberei o porquê de tudo. Sei que a vida sempre faz tudo certo. Eduarda era um ser angelical, incomum. Depois de sua morte, Henriqueta já era casada, dessa forma, fiquei só com Aline naquela grande propriedade. O café já não dava mais lucros, a fazenda foi arruinada, terminei muito pobre, vivendo de pequenas criações. Quando cheguei ao astral, fui recebido com carinho por Eduarda, que logo após recebeu também Aline. Fomos reunidos com os mentores e eles nos contaram que éramos almas ligadas havia muitos séculos e que precisávamos dessa experiência para evoluir e aprender a conviver sem rancores. Dessa vez conseguimos. Minha mãe, Teodora, também estava na reunião e ficamos sabendo que, durante aquela última encarnação, ela havia cometido adultério várias vezes e estava muito arrependida. Precisava voltar à Terra e experimentar o gosto da traição para aprender. Os espíritos disseram que ela poderia aprender de outra forma, mas ela não aceitou, queria ser traída, assim como traiu inúmeras vezes. Estávamos todos juntos, éramos afins. Eu continuava a amar as duas mulheres que amei na Terra e me sentia envergonhado por isso. Até que você, Eglantine, me chamou e disse: só há uma solução para esse caso. Você precisa aprender a sublimar um dos dois sentimentos. Eduarda e Aline são almas afins, amam-se há muito tempo e você vem impedindo que elas sejam felizes. Nessa última vida, ambas vieram no mesmo sexo e, como não tinham tendências homossexuais, amaram-se apenas como amigas, mas precisam viver a história de amor que as une. Na próxima encarnação, elas virão em sexos opostos e poderão se amar livremente. Escolha uma das duas para ser sua filha e assim modificar o sentimento para algo mais sublime. Foi difícil, para mim, a escolha. No fim, após muito meditar, preferi ser pai de Eduarda. Ela era mais sensível, mais espiritual, por isso acreditei que seria mais fácil. Programei que me uniria à minha mãe como marido para que ela pudesse vivenciar o que precisava, e então voltei à Terra como Arnaldo e ela, como Lucrécia. Maria Eduarda veio logo depois, como meu amado filho Eduardo, e Aline recebeu o nome de Alice, tendo como pais os mesmos italianos de outrora. Por isso Eduardo e eu nos amamos tanto e, ao mesmo tempo, nós dois amamos Alice. Arnaldo parou um pouco, fixou o olhar no de Eglantine, e perguntou: como um dia essa questão será resolvida? Eduardo e Alice se amam, e eu amo os dois. O que farei? Só Deus sabe o que nos reserva o futuro. Por ora, o melhor a fazer é esperar, vibrar pela felicidade deles e trabalhar pela nossa. A ansiedade atrapalha, tudo só vem no tempo certo. Na Terra, são muitos os casos de amor dessa natureza, que só o tempo e as provas da vida irão solucionar. Ninguém pode julgar ninguém, pois o sentimento afetivo está no coração de cada um e só a pessoa sabe o que se passa lá dentro. De qualquer forma, um dia terei de deixá-los viver livremente. Eglantine sorriu. Lá vem você outra vez antecipando o futuro com a ansiedade. Entregue tudo nas mãos de Deus e vamos trabalhar. Aqui o que não falta é o que fazer. Ambos sorriram e foram cada um para seus afazeres noturnos. Alice e Eduardo mantiveram o romance em segredo durante algum tempo. Lucrécia havia se modificado muito, mas eles não podiam prever qual seria a reação dela ao saber que seu filho estava namorando e iria se casar com aquela que foi, durante algum tempo, sua rival. Eduardo queria contar logo, mas Alice preferiu a cautela e pediu para que ele aguardasse. Quando julgaram oportuno, foram falar com ela. Lucrécia, a princípio, ficou pensativa, depois disse:
Vinha notando que você estava mais feliz que de costume. Só podia ser mulher. Sempre soube que você gostava de um bom namoro. Quando mais jovem, era uma namorada para cada dia da semana. Eduardo sorriu. Ele era assim mesmo. Ela continuou. Contudo, percebi que se tratava de algo mais sério. Nunca pensei que fosse Alice. Vocês têm a minha bênção. Estou aprendendo a perdoar e a não julgar, além do mais, de que adiantaria eu tentar impedir? Você sempre só fez o que quis da vida. Se eu dissesse que não aceitaria, você se casaria com ela da mesma forma e provavelmente romperia comigo. Não quero perder mais ninguém nesta vida. Ela parou, olhou para Alice e tornou. Não pense que tenho bons olhos para você, mas confio no meu filho. Ele é muito inteligente, sábio, não iria escolher uma mulher qualquer para se casar. Aliás, eu até lhe agradeço por tê-lo levado a escolher o caminho do matrimônio. Achava que Eduardo nunca fosse se casar e que, portanto, nunca me daria um neto, coisa com que sempre sonhei. Alice estava emocionada. Como a vida era inteligente. Deus conduzia tudo para onde deveria ir. Provavelmente, todos eles estavam ligados pelo passado. A senhora tem sido muito boa comigo desde a morte de Arnaldo. Prometo fazer seu filho mais feliz do que ele já é. Teremos muitos filhos, encheremos essa casa de crianças. Eduardo falou emocionado. E eu que pensei que essa conversa seria difícil, até me surpreendi com a sua reação. Mamãe, vamos brindar este momento. Antes, quero fazer um pedido ao casal, disse Lucrécia, séria. Todos se entreolharam curiosos, menos Arlete, que já sabia o que a mãe iria pedir. Quero que se casem e venham morar conosco. Eduardo e Alice ficaram espantados, não esperavam por aquilo. Quando conversavam sobre o futuro, nunca mencionaram morar na mansão, pensavam em habitar o apartamento que foi de Arnaldo ou uma casa em outro bairro. Não souberam o que dizer de pronto. O espírito de Arnaldo, que estava presente, soprou no ouvido do filho. Aceite, meu amor. Você será muito feliz aqui com Teodora e Aline. Esta casa é muito grande, foi aqui que você nasceu e cresceu. Aceite, Maria Eduarda. Eduardo sentiu uma forte emoção e olhou para Alice, que percebeu na hora que ele queria aceitar o pedido da mãe. Eu não havia pensado nisso, mas esse convite é tentador. Adoro esta casa, ela me lembra toda a minha infância, meu pai, as coisas boas que vivi na adolescência. Por mim, aceito, mas tenho de pedir a opinião de Alice. Mais uma vez, Arnaldo aproximou-se dela e falou, Aline, concorde. Aqui você terá a chance de conhecer Teodora melhor e de se tornarem amigas. Lembra-se como ela a tratava na casa grande. Por saber que era minha amante, humilhava-a constantemente e vivia fazendo chantagens e ameaças. Você não está sendo convidada a viver com ela à toa. Seus espíritos ainda nutrem reflexos negativos um contra o outro e necessitam harmonizar-se. A vida não deixa nenhum assunto mal resolvido, não fuja, a hora é esta. Alice captou integralmente a essência da mensagem, embora nada tenha escutado. Foi com os olhos brilhantes de emoção que disse, aceito, sim, Lucrécia, aqui poderemos ser amigas, nos perdoarmos mutuamente. Talvez não seja fácil nossa convivência, mas vamos tentar. Lucrécia pegou sua mão e afirmou. Você não sabe como mudei depois que conheci a espiritualidade. Terá a prova enquanto vivermos. Arlete trouxe as taças e todos brindaram aquele momento, não sem antes agradecerem a Deus por tudo ter se resolvido da melhor maneira. 3 meses depois, Eduardo e Alice se uniram no civil em uma cerimônia simples no Clube Paulista. Eles teriam agora largo momento de paz, felicidade e amor. Assim que o juiz de paz encerrou o enlace, Arnaldo, abraçado a Eglantine, chorava de emoção. Finalmente os dois estão unidos. Aqui acaba minha missão. Eglantine percebeu que o amigo estava triste. Não deixe o desânimo tomar conta de seu coração. O dever cumprido costuma nos dar alegria. Chegou a hora de cuidar de você e tratar desse apego terrível que sente pelo Eduardo. Isso o tem prejudicado muito ao longo dos séculos. Terei mesmo de fazer a grande viagem. Sim,
Nossos maiores disseram que para você é o melhor. Pedi para que pudesse renascer filho deles, mas não me foi concedido. Isso mesmo, se você viesse a ser filho do Eduardo, seria muito dependente, o que estacionaria ainda mais sua evolução. E hora da grande viagem. Você renascerá em outro planeta, viverá com outras pessoas, aprenderá a se desapegar. Sentirei muitas saudades. Como é difícil. É por isso que é necessária essa medida extrema. O apego aprisiona, faz sofrer, torna-nos dependentes e fracos. Com o tempo, colocamos nossa força no outro e passamos a fazer dele uma muleta. Mas Deus sempre intervém, mostrando que amor não é apego. Arnaldo secou as lágrimas, beijou o filho, olhou para Eglantine e disse: Você prometeu me acompanhar, vai cumprir a promessa. Ela o abraçou. Sim, serei sua mãe, mas como sou muito independente, livre, o ensinarei a amar sem se pendurar. Você vai ter uma mãe durona, que não passa a mão na cabeça. Cedo terá de se afastar de mim para assumir a própria vida. Arnaldo pareceu aceitar. Agora vamos. O tempo passa depressa, e mais rápido do que supõe poderá voltar à Terra e rever Eduardo, mas, quando isso acontecer, você estará modificado, mais maduro, mais dono de si. Aí se unirão eternamente. Os dois amigos se abraçaram e desapareceram no meio do céu estrelado. Capítulo 34. A doença de Ernesto. Apesar dos 5 anos passados, a família de Ernesto jamais esqueceu o que aconteceu com Ingrid e Diego. A justiça o inocentou, pois foi considerado um doente mental grave e não estava de posse de sãs faculdades mentais quando fez tudo aquilo. Mesmo assim, ele passou um bom tempo no manicômio judiciário e só mais tarde foi transferido para uma clínica psiquiátrica particular. Vanessa continuava em sua incansável luta para tentar trazê-lo de volta à realidade. As pessoas olhavam de soslaio e riam, considerando-a ingênua, mas ela continuava incansável. Aos poucos, e para o espanto de todos, Diego começou a se modificar. Conversava naturalmente e se mostrava arrependido pelo que tinha feito. Vanessa vivia um tormento, pois sabia que os psicopatas eram exímios mentirosos, e, quando os momentos de dúvida apareciam, ela se recolhia na prece. Ernesto voltou a trabalhar pouco tempo depois, mas rompeu qualquer tipo de relação com a cunhada. Ela deixara sua mansão com os filhos e regressara ao lar. Ingrid ficou muito triste, porém amava o marido e concluiu que jamais poderiam viver como antes, caso Diego um dia retornasse ao lar. Anselmo e Lúcia voltaram para Guararema assim que tudo se acalmou, e Ingrid passava quase todo o dia cuidando das filhas em companhia de Marisa. Ernesto, de repente e sem motivo, começou a se sentir mais cansado que o habitual. Começou a emagrecer muito rapidamente e foi ao seu médico, que diagnosticou uma crise de estresse. Ele foi medicado e melhorou. Nunca mais havia escutado as vozes ou sentido nada. Não parecia que tinha sido pai de santo, muito menos espírita. A imobiliária crescia a olhos vistos e a fortuna de Ernesto aumentava a cada dia. No entanto, o cansaço retornou um mês depois, e dessa vez mais forte, tanto que ficou prostrado na cama por diversas vezes. Dessa vez não emagreceu, mas começou a tossir com frequência. A tosse ia aumentando e o impossibilitou de trabalhar. O Dr. Guedes dava-lhe uns tapinhas nas costas e dizia: Você não tem febre, está com apetite, não tem dor. E essa poluição? Receitava alguns xaropes, mas Ernesto não melhorava. De repente, veio a dor. Forte, profunda, aguda. De tão forte, Ernesto desmaiou. Foi levado para o hospital e examinado, ao que o médico falou: precisamos esperar que acorde. Aparentemente não tem nada grave, mas temos de esperar para que ele nos possa dizer onde se localiza exatamente essa dor. Por conta do sedativo, Ernesto dormiu muito e, quando acordou, Dr. Guedes o inquiriu: Onde é mesmo a dor? Aqui ele suspendeu a camisa e mostrou o lado esquerdo das costas, acima do pulmão. Você fuma? Não, quer dizer, fumava esporadicamente, mas faz anos que deixei. Irá tirar raios-x do pulmão para analisarmos melhor. Por hora ficará aqui em observação.
Ernesto sentiu um pouco de preocupação no olhar do médico, mas não deu muita atenção. Logo estava conversando animadamente com um dos funcionários da sua empresa. Mas as crises de tosse voltavam e ele tinha de parar. Os exames foram feitos e o Dr. Guedes mandou chamar Ingrid em seu consultório. Ela, com o coração aos saltos, compareceu. O médico a olhou profundamente, estudando as palavras que iria dizer. Senhora Ingrid, o correto seria falar diretamente com seu marido, mas sou, além de tudo, amigo de vocês e confesso que não sei como Ernesto vai reagir ao ouvir o que tenho a lhe dizer. Ingrid sentiu que o sangue lhe faltava, mas manteve-se firme. Pode dizer, doutor, estou preparada. Seu marido tem um tumor muito grande no pulmão esquerdo e é inoperável. Pela visualização das imagens, podemos dizer com acerto que se trata de um tumor maligno muito agressivo. O único jeito é tentar a quimioterapia para ver se o tumor diminui, só assim conseguiremos operá-lo. Ingrid teve uma crise de choro. O médico ofereceu um lenço e, quando estava mais calma, ela perguntou: quais as chances que ele tem de cura? Eu diria que são mínimas. Um tumor desse tamanho certamente já está espalhado por várias partes do corpo. Mas em medicina temos visto de tudo. Pessoas desenganadas que milagrosamente se curam e estão melhores do que nunca. Outras com doenças simples que acabam por morrer. O que gostaria mesmo é que você soubesse primeiro para que pudesse apoiá-lo. Não podemos enganar o paciente, ele deve estar ciente de tudo o que está se passando. Meu marido é forte, vai aguentar. Ele já passou por muita coisa nesta vida, precisa saber o que está realmente acontecendo. Então vamos lá. Entraram no quarto. As visitas tinham ido embora e Ernesto estava entretido na leitura. Quando o médico, juntamente com sua esposa, informou o que ele tinha, entrou em um mutismo angustiante. Ao ficar só com o marido, Ingrid tentou conversar, mas Ernesto parecia não ouvi-la. De repente, todo o filme de sua vida passou em sua mente sem que ele pudesse parar. A infância pobre, as brincadeiras de criança, os namoros de adolescente, o casamento com Mariana e a chegada das filhas, suas mortes e, finalmente, seu pacto com as trevas. Só naquele instante ele entendera o que os espíritos queriam dizer quando mencionavam a punição. Quando a avalanche de pensamentos passou, Ernesto abraçou Ingrid como a pedir que ela salvasse sua vida. Ambos choraram, dormiram abraçados na pequena cama do hospital. Ernesto não acreditava em mais nada além da vida material. Deixou-se, então, conduzir pela medicina somente. O caso era extremamente grave e logo começaram as sessões de quimioterapia. Quando o medicamento entrava pelas veias, todo o corpo de Ernesto pinicava como se estivessem lhe espetando diversas agulhas. Sem que ele visse, os espíritos aos quais se filiara estavam lá acompanhando tudo, aumentando suas dores, sua angústia. A influência foi tanta que Ernesto entrou em depressão profunda. Os exames anunciaram que o tumor não cedia e que mais sessões seriam necessárias, e que, findas estas, nada mais poderia ser feito. Felizmente, o tumor não havia se espalhado para outros órgãos, mas, se continuasse a crescer, certamente isso ocorreria. Foi com horror que Ernesto se viu careca e numa cadeira de rodas. Perdera completamente o gosto pela vida. Mais uma vez seus pais estavam presentes, torcendo e com fé para que não perdessem o único filho que a vida lhes deixara. Um dia, Ernesto estava em casa deitado, em depressão profunda, quando Ingrid entrou cautelosa no quarto. Tem visitas para você. Já disse que não quero ver ninguém, além da mãe Margara. Ela quem tem me dado encorajamento. Ingrid fez uma pausa e continuou receosa. Só que desta vez ela não veio sozinha, trouxe algumas pessoas com ela. Quem são? O Cérvulo e a Antônia. Ernesto não conseguiu se lembrar imediatamente de quem se tratava, mas depois de alguns minutos pensou, será que são eles? Como tiveram coragem de vir aqui? Ele pensou em não os receber, mas, no estado em que se encontrava, não poderia se dar ao luxo de escolher visitas. Peça que subam. Cérvulo e Antônia entraram em silêncio.
A princípio, assustaram-se com a aparência cadavérica daquele que lhes fora amigo por tanto tempo, mas, fingindo não perceber, perguntaram: Como está hoje, Ernesto? E como poderia estar? Caminhando para a morte. Não é isso que vocês espíritas dizem? Que morrer é bom? Então estou ótimo. Antônia calou-se, havia muita dor e revolta no coração embrutecido de Ernesto, mas Cérvulo levantou-se calmamente e disse numa voz alta, porém educada: Sabia que nos receberia assim, mas vim aqui hoje com um objetivo, e não sairei sem cumpri-lo. Depois que eu falar tudo o que preciso, você pode me expulsar, a mim e a Antônia, como fez quando sua primeira esposa morreu, lembra? Mas agora tenho uma tarefa a seu lado e você vai me escutar, queira ou não. Ernesto fez um ar de desagrado e falou: Não precisa me dizer nada. Veio aqui só para jogar na minha cara que Deus está cobrando meus débitos por ter me tornado pai de santo. Essa ladainha conheço de cor. Nada disso, vim para dizer que você pode ser curado, levar uma vida feliz e saudável ao lado de sua família. Deseja isso? A postura de Cérvulo, que não o condenou como ele imaginava que fosse ocorrer, despertou em Ernesto uma curiosidade. O que ele, então, viera fazer ali? Não venha me prometer uma cura miraculosa, pois não acredito. Não vim falar em milagre, mas em transformação. Primeiro quero que saiba de nossa história, de tudo o que aconteceu depois que você nos deixou. Peço a Antônia que lhe conte. Antônia era a esposa de Cérvulo, simpática, forte sem ser gorda, cabelos ruivos e curtos, semblante sereno. Ela contou o que ocorreu e finalizou. Nós todos do centro tínhamos uma postura muito rígida com relação ao espiritismo e à vida de maneira geral. Fomos obrigados a passar por uma obsessão coletiva para que pudéssemos nos reavaliar e mudar. Sofremos muito, mas hoje o grupo mudou, evoluiu. Tanto que recebemos ontem uma mensagem de um amigo espiritual querido afirmando que deveríamos vir aqui dizer que você poderia se curar. Ernesto estava cada vez mais atento. Seria possível essa cura? Ele não acreditava em Deus, em mais nada. Ou acreditava? Antônia continuou. Esse nosso amigo disse que você quer a todo custo impedir que Deus entre em sua vida, afirma que você nunca viveu de fato a espiritualidade. Embrenhou-se pelos caminhos do fanatismo e tornou-se um hipócrita. Sua mulher e suas FDRs, ao morrer, representaram um teste e você optou pela descrença e pelo caminho do mal. Esse amigo afirma que se você voltar ao bem, à espiritualidade, doar tudo o que adquiriu com o mau uso da mediunidade e, principalmente, perdoar a vida, o câncer vai desaparecer. Desta vez Ernesto não debateu. Sempre que falavam para ele abandonar a fortuna sentia ímpetos de agredir a pessoa, mas será que seu dinheiro valia mais que sua saúde e felicidade? Como, assim, perdoar a vida? O câncer só aparece em uma pessoa quando ela guarda uma grande mágoa da vida, das pessoas ou quando ela carrega frustrações, depressões, tristezas. E uma doença do espírito, você nunca perdoou a vida porque ela lhe tirou sua esposa e suas filhas. Por outro lado, fez muito mal em seu terreiro, o que o deixava cada vez mais infeliz. Foi essa energia acumulada em seu perispírito que fez com que você adoecesse. Deus não está me punindo pelos atos bárbaros que fiz como pai de santo. Não, há espíritos interessados em que você pense assim, para que, cultivando a culpa, se entregue cada vez mais à doença. Mas isso não é verdade. Todo o mal que você fez pode ser consertado pela prática do bem. E claro que isso pode durar muitas vidas e você deverá fazer muito esforço, mas as doenças não são punições por erros, e sim o resultado do somatório das nossas emoções em descontrole. Então por que doar o que possuo? O dinheiro é sempre bem-vindo. A riqueza é progresso, luz, mas quando adquirida por maneiras honestas. Usar a mediunidade para o mal e, em troca, conseguir fortuna, é extremamente perigoso. Se você não mudar isso agora, depois da morte será levado ao abismo, e de lá não sairá tão cedo. Ernesto ainda resistia. Não acredito em nada disso. Acredita, sim, você nunca deixou de acreditar. Se não quer admitir fica mais difícil. O que fazer, então, com tanto dinheiro?
Fique apenas com o suficiente para se manter até conseguir um emprego honesto e depois doe a instituições de caridade. Você tem uma casa que comprou assim que casou, volte para ela. Este é o preço da sua felicidade. Quer pagar? Ele pensou um pouco e começou a chorar. Chorou muito. Os amigos deixaram que desabafasse. Mais tarde, quando foram embora, deixaram Ernesto bastante pensativo sobre tudo o que tinha ouvido. Cérvulo e Antônia, na verdade, não quiseram dizer, mas o espírito amigo que tanto queria ver o bem de Ernesto era Mariana. Capítulo 35. A cura pela redenção. Após alguns dias, vendo que sua doença se agravava, Ernesto percebeu que realmente perderia a vida. Ao pensar em separar-se de Ingrid e de suas duas filhas, que tanto amava, sentia o desespero aumentar, o coração se oprimir. Já havia perdoado Diego, que estava morando em outra cidade com Vanessa e se recuperava bem. O que mais poderia fazer? Apesar de tudo, não conseguia esquecer as palavras de Antônia e Cérvulo. E se fosse verdade? E se ele se arrependesse e mudasse de vida? Haveria realmente chance de cura? Os próprios médicos já o haviam desenganado. Uma tarde, enquanto estava só no quarto do hospital, ele começou a rezar. No começo de forma mecânica, depois foi abrindo seu coração ao Criador, mostrando-se perdido, implorando a ele sua cura, pois estava arrependido e por amor iria mudar, fazer tudo diferente. Orou com tanta sinceridade e fervor que logo depois seres luminosos, vestidos de médicos e enfermeiros, juntos com Mariana, entraram no quarto. Um deles comentou: "Felizmente ele voltou ao caminho. Qual o filho pródigo, Ernesto hoje retorna à casa do pai. Poderá se curar, não precisa mais da doença." Logo, a equipe médica começou a trabalhar em seu perispírito e em seu corpo físico. Traziam equipamentos, remédios líquidos e, com as mãos, retiravam camadas escuras de energias que estavam impregnadas em sua aura. Quando terminaram, um dos médicos olhou para Mariana e falou: "Nossa parte acaba, por ora, o resto a natureza dará conta de restaurar." A lição foi aprendida e hoje Ernesto nasceu mais uma vez. Mariana chorava, emocionada. Como Deus é bom! As pessoas ainda não pararam para perceber o tamanho de sua misericórdia. Basta uma mudança de pensamento e comportamento para que toda uma vida se modifique ao toque do Criador. Além do que, sabemos como Ernesto se comprometeu desde sua última encarnação, disse um dos médicos. Sim, tornou Mariana. No passado, na época da tão famosa Corrida do Ouro, ele era um simples sertanejo do norte. Quando ficou sabendo que podia ficar rico nas minas, abandonou a família e foi em busca da fortuna no sul. Mesmo trabalhando na cata, nas escavações, nada conseguiu, até que um dia, desesperado para encontrar a maior pedra que pudesse, disse com todo o fervor que daria sua alma ao diabo para achar um diamante que o tornasse imensamente rico. Sem saber, ele acionou forças de espíritos trevosos que se dizem demônios, que o envolveram, e ele passou a agir diferente. Com cautela e de maneira quase automática, começou a escavar num local onde ninguém suspeitava existir nada de especial, mas eis que surgiu o diamante tão esperado. Muito rico, ele trouxe sua família para as Gerais, onde viveu bem pelo resto da vida. Quando morreu, bastou sair da sepultura para encontrar um espírito deformado à sua espera. Intitulava-se Beelzebu e lhe disse: "Aristides, esqueceu que você vendeu sua alma para mim." "Como? Minha alma?" "Sim, você disse que daria sua alma ao diabo se achasse o diamante. Então trabalhei ao seu lado até você o encontrar. Não acha que é hora de me retribuir?" Aristides, muito assustado e percebendo que realmente havia morrido, perguntou: "Então você é o diabo?" A entidade mentiu. "Eu mesmo. E você acha que foi quem que tentou Jesus no deserto?" "Eu, meu caro. Agora vamos." Aristides tentou fugir, mas percebeu que era em vão. Logo foi amarrado e levado a um palácio no mundo das trevas, onde, apesar do luxo excessivo, tudo era sujo e mal cheiroso. Trabalhou durante anos como vassalo dessa entidade, até o dia em que fui chamá-lo. Ao me ver e reconhecer como sua mãe, ele se jogou em meus braços e o levamos para a nossa colônia. Ela continuou:
Explicamos que a superstição nas histórias de pessoas que vendem a alma ao demônio, pois ele, na realidade, não existe, mas sim espíritos ignorantes que assim se intitulam. Contudo, quando uma pessoa diz isso acreditando que há uma força do mal capaz de ajudá-la em troca de sua alma, esses seres das trevas se aproximam e ajudam para cobrar depois. Ele entendeu e, após um tempo conosco, foi para uma cidade estudar e descobriu que na próxima vida seria médium e ajudaria os sofredores do além. Mas havia a prova da fortuna e o reencontro com essa entidade que, apesar de séculos, ainda foge à reencarnação, escondendo-se no centro da Terra. Se ele vencesse a prova da cobiça pelo dinheiro desonesto e resiste-se em usar a mediunidade para o mal, sairia vitorioso. Mas ele, mais uma vez, mostrou que ainda não estava preparado, e por ignorância fez o melhor que pôde. No entanto, colheu os resultados, aprendeu, evoluiu, está imunizado. O médico a olhou e comentou: "E isso mesmo, cada um escolhe a maneira como vai evoluir e chegar mais rápido à perfeição total. Agora, deixemo-lo repousar e de longe observaremos a medicina da Terra dizer que um milagre aconteceu." Ernesto sentiu uma tranquilidade após a oração e adormeceu profundamente. Os dias foram passando e, vez por outra, a equipe médica do astral retornava e continuava o tratamento. Surpreendentemente, os médicos foram notando sensível melhora em Ernesto. Estava mais forte, menos pálido, tossia menos, queixava-se menos da dor, a cada dia progredia mais. Os médicos, com o fato inesperado, fizeram novos exames, nos quais foi detectado que o tumor havia sido reduzido a tal ponto que poderia ser operado. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Um verdadeiro milagre ocorrera ali. No momento propício e com Ernesto mais resistente, a cirurgia foi realizada com sucesso. Os pequenos tumores que haviam se instalado em outros lugares simplesmente desapareceram. O caso de Ernesto foi comentado por toda a mídia e pesquisado para a divulgação de artigos nas mais variadas revistas científicas. Realmente, acima de tudo está Deus. Ernesto teria de continuar fazendo exames de revisão ainda por muito tempo, mas logo retornou às suas atividades no centro espírita. Lá encontrou Lucrécia e Arlete. As duas se admiraram, pois o palestrante da noite era ele. Ambas foram cumprimentá-lo. "Muito bonito e certo tudo o que você disse", afirmou Arlete. "Sua oratória é maravilhosa", elogiou Lucrécia. "Agradeço pelos cumprimentos, mas o mérito é do alto. Eu ainda estou tentando chegar lá." Ambas riram amavelmente. Ernesto perguntou como as duas estavam, e Lucrécia foi a primeira a falar. "Eu estou muito bem, trabalho como voluntária aqui no centro e tenho me sentido útil. Procurei tornar minha vida uma alegria, não quero mais casar. Meu prazer agora é viajar, curtir meus futuros netinhos e continuar meus estudos sobre a vida espiritual. Sinto-me completamente preenchida assim." Já a Arlete, ela deu uma piscadela maliciosa. "O que tem a Arlete? Está namorando o FDHO mais novo do Cérvulo. Apesar da diferença de idade, Luiz é um rapaz honesto, sincero, tem valores nobres. Minha FDH está e será muito feliz." Eduardo e Alice aproximaram-se. "Estes são meu filho e minha nora." Ernesto olhou para a barriga de Alice e comentou: "A senhora vai ser vovó mais cedo do que eu imaginava." "Isso mesmo, não imagina como estou feliz, finalmente o neto com que tanto sonhei." Ela fez uma pausa, olhou profundamente para Ernesto e comentou: Você nem parece aquele homem que conheci e que fazia feitiços." Todos ficaram constrangidos, não esperavam que Lucrécia fosse tocar naquele assunto. Sem cerimônia, Ernesto respondeu: "Eu não era aquele homem. O verdadeiro está aqui, na sua frente. Quando enveredamos pelo caminho da maldade, deixamos de ser nós mesmos e passamos a agir contra nossa verdadeira essência. Precisei passar por um câncer para aprender isso." Todos ficaram admirados com a resposta dele. Era realmente um homem inteligente e que, pelo sofrimento, aprendera o valor do bem. Despediram-se e felizes rumaram para suas casas. Epílogo. O obstetra tentava visualizar com dificuldade o sexo do bebê, e após algum tempo conseguiu.
Olhou para o casal ansioso ao seu lado e disse: Parabéns, terão uma menina. O marido, olhos marejados, beijou a esposa, que chorava de felicidade. Meu amor, uma menina. Quanta felicidade! Vieram os preparativos. Quarto e móveis novos comprados com dificuldade, paredes pintadas em rosa chá, bonecas usadas, vestidos. 9 meses depois, uma linda e saudável menina acabava de nascer. A mulher olhou para o marido e falou: Não escolhemos ainda o nome. Ficamos muito indecisos. Precisamos registrar, temos de escolher rápido. O homem pensou e, num lampejo, falou: Mariana. Ela vai se chamar Mariana. Assim a registraram. 2 meses se passaram, a menina cresceu e foi ficando cada vez mais bonita. Até que um grave acidente levou a vida de seus pais e a criança foi parar nas mãos de sua única parenta viva. Era uma senhora pobre, mas de sentimentos nobres. Olhou para a menina e disse: Aqui onde moro não posso te dar nem comida, vai para o orfanato. Helena saiu numa noite em que a chuva caía fina e deixou o pequeno carrinho na porta do orfanato sem ser vista. Pouco tempo depois, o porteiro, que havia saído, retornou ao seu posto quando escutou um choro. Abriu o portão e percebeu que era mais uma rejeitada. Entre os poucos pertences da garota, encontrava-se um papel no qual estava escrito o nome Mariana. Assim todos passaram a conhecê-la lá dentro. Pouco tempo depois, um casal interessado em adotar uma criança entrava no escritório do diretor. Meu marido, Ernesto, colocou na cabeça que deve adotar uma criança. Agora que ganha bem, passou no concurso e voltou a trabalhar no banco, sabe que conseguirá, dizia Ingrid. O diretor os olhou, como se os estivesse analisando, e disse: Muitas crianças chegam aqui toda semana. Terão de escolher e passar por toda a burocracia que uma adoção legal requer. Estamos dispostos, disse Ernesto. Logo foram ao berçário e se encantaram com um bebê negro que sorria insistentemente para eles com olhos brilhantes. Num ímpeto, Ernesto disse: É aquele. Vamos adotar aquele. É uma menina, disse a assistente social que os acompanhava. Chegou tem mais de 1 mês. Aproximaram-se. Uma emoção muito forte tomou conta de Ernesto. Ela tem nome? Sim, aqui todos nós a chamamos de Mariana. No saquinho com as roupas dela tinha um papel com esse nome escrito. Ingrid e Ernesto se arrepiaram. Seria quem eles estavam imaginando? Não, não poderia ser, estavam fantasiando. Eles prosseguiram com o ato de adoção até que conseguiram oficializá-lo. Foi uma felicidade a chegada da criança àquela casa. Era mais um motivo que todos ali encontravam para viver. Quando os olhinhos vivos dela se encontravam com os do pai, ele não continha a pergunta: Mariana, será mesmo você? Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.